Oi, gente querida, alô, alô, alô. Eu, desde ontem, que tenho visto a angústia do meu coração crescer por causa das minhas memórias tão antigas, faz tantos anos, que eu participo de perto dessa história, bem de perto, indo, estando presente em circunstâncias as mais diversas. Desde o início dos anos 70 para cá, não foi jornal que me informou, nem isso, nem aquilo, eu vi. E eu também li muito as biografias de todos os implicados, do lado israelense, do lado palestino, biografia do Yasser Arafat, biografia do Ben Gurion, biografia de Golda Meir, biografia do grande general Raposa do deserto Moshe Dayan, a biografia do Isaac Rabin, a biografia do Shimon Peres e de tantos outros que lutaram efetivamente pela paz, o livro do Jimmy Carter, dos anos 70, sobre a semente de Abraão. Livros muito importantes de você ler para ter o testemunho de protagonistas de dentro da história mais intestina de Israel. E indo lá, além de me informando o máximo possível indo. Os meus guias sempre foram pessoas muito cultas. Eu tive guias como o Moshe, que já faleceu faz alguns anos, que foi um grande coronel do exército. Ele, além de tudo, era um homem alto como um Saul, enorme. Tinha provavelmente uns 2 metros de altura, muito forte. Combateu em todas as guerras, era um cara super bem informado e tinha uma atitude muito boa, porque era cheio de amigos palestinos. Eu me lembro, quando eu comecei a ir lá, não havia nada disso, você transitava livremente, nos anos 70. Apesar da Guerra dos 6 Dias ter acontecido em 67 e a do Yom Kippur em 73, você, todavia, ia para todo lado. E eu ia de ônibus até palestino. Queria ir a uma cidade palestina, eu pegava um ônibus palestino no coração de Jerusalém e ia. Descia lá, fazia o que eu tinha que fazer. As minhas primeiras viagens não foram acompanhadas de grupo, eu ia só com a minha ex-esposa, mãe dos meus filhos, dos filhos que o Senhor me deu, e com os meus livros de pesquisa, andando com uma mochila cheia de enciclopédias e a minha Bíblia. Eu fui escavando, ficava um mês inteiro lá, vendo as coisas, respirando junto, sentindo também, por exemplo, a agressividade reinante no bairro judeu de Jerusalém, com aqueles fanáticos de natureza religiosa farisaica, intolerante, radical. Vi de tudo, como também encontrei religiosos palestinos agressivíssimos, muito radicais e tudo, mas a grande maioria da população não estava nem aí. Os meus amigos judeus me levavam para comer nos restaurantes dos seus amigos palestinos em toda a região, não só em Jerusalém, mas
em Jericó, no caminho para lá, no Negueb, na Cisjordânia, que para nós cristãos que chegávamos era uma visita a Samaria, e em todos os lugares onde o convívio entre judeus e palestinos era regular, eu fui, estava presente com naturalidade. E eu via qual era o espírito, tanto nas entrevistas que eu fazia, e fui chegando cada vez mais perto de algumas pessoas com muita informação dentro do governo de Israel e até mesmo de dentro do Mossad. Gente que tinha parentes, tios, primos, irmãos, trabalhando para o Mossad, para o serviço de inteligência, que às vezes me contavam uma coisa muito particular, diziam para eu ficar de olho aberto nos meses futuros, e eu via que as coisas iam se desenvolvendo na direção que me tinha sido contada, e eu tinha um sentimento muito feliz de esperança dentro de mim por uma razão simples, preste atenção, muito simples. A grande maioria da população de Israel era pró-paz, pró-dois estados palestinos, pró-acordo de convívio de paz total, a grande e esmagadora maioria. Seguia a liderança daquelas primeiras gerações. Eu não estou falando nem tanto do Ben-Gurion, que chegou lá como um sionista querendo um lugar na terra e querendo que a fantasmagoria diabólica e universal do Holocausto fosse lavada e exorcizada da cabeça deles, mas daquela primeira geração, os que já vieram sucedendo, de Ben-Gurion e Golda Meir, quem quer que lá estivesse, as outras gerações tinham amizades muito profundas. Tinha gente que tomava chá com Yasser Arafat, normalmente. Você lê a biografia do Moshe Dayan e o vê celebrando as amizades palestinas dele. Como depois da guerra ele procurava todos os amigos palestinos em áreas palestinas, entrava, se assentava e retomavam as conversas de amizade pessoal. E eram em favor de uma pacificação onde se contemplasse dois estados vivendo autonomamente em paz. A mesma coisa, um dos maiores exemplos acabou de morrer ano passado. Foi uma pena e uma figura extraordinária do Shimon Peres, que fez de tudo para vencer todas as barreiras pessoais que ele pessoalmente tinha e sair apertando mãos, fazendo encontros, acordos e tudo o que de bom se poderia fazer. E você, durante algum tempo, viu nessas lideranças essa esperança e esse desejo. Foi enquanto eles estiveram lá que houve as tentativas de acordo de paz. Desde antes da Guerra dos 6 Dias em 67, logo depois da Guerra dos 6 Dias, tentativa de acordo de paz. Antes do Yom Kippur, tentativa de acordo de paz. Logo depois do Yom Kippur. Enquanto isso, algumas manifestações de paz foram acontecendo. Israel e Egito fizeram um acordo que perdura até os dias de hoje. Israel fez acordo com a Jordânia, também tinha sido inimiga junto com o Egito em 67, 73, em ambas as guerras. Um acordo que perdura até o dia de hoje, as fronteiras são abertas, você passa de carro de um lado para o outro, sem nenhuma burocracia ou complicação pesada.
você viu o cessar-fogo com a Síria acontecer, já tem anos que eles não trocam hostilidades para lá e para cá. Com o Líbano, a mesma coisa, exceto por causa do grupo terrorista Hezbollah e as distribuições de terra que começaram a acontecer. Foi o famoso projeto ideológico judaico de troca de terra por paz. Então, todas as terras que tinham sido anexadas e conquistadas, tanto na Guerra de 67, quanto na Guerra de 73, do Yom Kippur, que eram guerras que os religiosos ultra-ortodoxos judeus diziam que eram terras bíblicas. Estava escrito na Bíblia que era a terra das tribos de Israel, das peregrinações de Abraão e disso tudo, e que com base na Bíblia eles reivindicavam a propriedade da terra depois de terem ficado oficialmente fora dela quase 2000 anos, mas chegaram de Bíblia na mão dizendo: sai para lá porque essa terra é nossa. E nunca deixou de haver populações judaicas morando em Israel, nunca. Outro dia eu vi até aqui na Globo News uma informação errada, dizendo que sempre houve uma maioria de palestinos morando em Jerusalém. Na realidade, eu conheço bem a história, e quem quer que queira ter uma comprovação arqueológica cheia de demonstrações disso, basta chegar em Jerusalém, virar à direita na porta de Jafa, ir para a Cidadela de Davi e visitar o Museu da História, que começa com os cananeus, ou antes dos cananeus, muito antes da presença de Israel na região, nos dias de Abraão. É uma narrativa anterior a Abraão. Todos os povos que habitaram, até que você chega às populações judaicas depois que eles voltam do Egito, e a tribo de Judá concerne aquela região de Jerusalém que não se chamava por esse nome, era Jebus, dos Jebuseus, ou então antes tinha sido, nos dias de Abraão, a cidade, a vila, a aldeia de Salém, que era onde Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, cultuava a Deus, e Abraão reconheceu a autoridade de Melquisedeque sobre a figura dele, Abraão, e pagou o dízimo a Melquisedeque, e reconheceu como uma figura espiritualmente superior a ele. Abraão, conforme depois a gente vê Davi falando nos Salmos, e depois você vê o escritor de Hebreus escrever um libelo inteiro, dizendo que a religião de Israel era uma religião local e que, de fato, o sacerdócio de Cristo Jesus não era segundo a ordem dos levitas de Israel, da tribo de Levi, nem de acordo com a lei de Moisés, mas era de acordo com a ordem de Melquisedeque, que era um ser superior à religião, ou às religiões que tinham nascido a partir de Abraão, porque o próprio Abraão reconheceu a superioridade de Melquisedeque, e a Epístola aos Hebreus é um libelo em favor desse sacerdócio universal de Cristo sobre todas as religiões. E você, voltando a minha estada lá acompanhando, você via naquelas primeiras lideranças uma vontade de paz. Vontade de paz, um diálogo de paz. Era gente muito mais humana, muito mais aberta, muito mais generosa e não religiosa. Não religiosa, preste atenção. Havia inclusive líderes ateus, mas que eram pela paz e pela criação de 2 estados independentes. O problema é que esses acordos de paz foram fracassando. Muitas vezes, mesmo com a política de trocar
terra por paz que Israel adotou durante os acordos de Camp David, durante os variados acordos que houve em lugares diferentes do mundo, sempre tentando dar uma avançada na direção de criar dois estados independentes, em convívio harmônico, em trânsito livre entre os povos, como acontecia espontaneamente antes. Mas o que foi exacerbando isso tudo é que depois de o primeiro grupo chamado terrorista pelo Ocidente, que era o Fatah, do Yasser Arafat, ter se convertido num partido político e ter buscado a paz por meios oficiais, que foi o que veio acontecer, e eu estava lá, acompanhei todo esse processo de mudança com os meus olhos. E, no entanto, quando se pensava que agora se tinha chegado, quando Yitzhak Rabin e Yasser Arafat apertam as mãos num acordo, selando esse acordo de paz, o Yitzhak Rabin volta para Israel e logo depois de ter voltado, a extrema-direita, direitíssima, religiosa, essa mesma extrema-direita messiânica, que é igualzinho que a gente encontra nos Estados Unidos entre os crentes messiânicos e hiperpentecostais dispensacionalistas, de escatologia dispensacionalista e cronologizada americana que acabou vindo para toda a América Latina, tomou conta do Brasil e da África e de vários lugares do mundo. Apesar da existência daquilo ali, o que deflagrou o abismo foi que o Yitzhak Rabin voltou para casa e foi assassinado por um desses radicais messiânicos judeus, fanáticos religiosos, que querem destruir a mesquita de Omar, a mesquita de El-Aqsa, banir os palestinos daquela região, retomar as terras conforme a escritura bíblica de ponta a ponta, de Dan a Berseba, incluindo tudo, sem reconhecerem que eles próprios, os judeus, ficaram sem a totalidade dessa terra o tempo todo. O tempo todo. Porque, preste atenção, se você abrir no livro de Juízes, fica aqui comigo, para você aprender. Se você abrir no livro de Juízes, você vê que Josué entrou com o povo de Israel na chamada terra de Canaã, habitada por muitos povos milenares antes dos judeus, bem antes dos judeus. Você tem achados arqueológicos lá muito anteriores à presença judaica na terra. Então, quando Josué entrou, você lê no livro de Juízes, a tribo tal foi capaz de expulsar os moradores daquela área concernente àquela tribo dos filhos de Jacó. A tribo tal conseguiu também desterrar, tirar ou subjugar os que estavam e dominavam e eram os donos da terra anterior à chegada desses judeus que vinham dos 430 anos de exílio no Egito dos Ramsés, um dos Egitos mais poderosos da história, e que saíram com Moisés e entraram na terra de Canaã com Josué. Mas à medida em que você vai andando, aí você chega em Manassés, que é uma tribo enorme que cortava a terra de Israel no meio, enorme, de um lado e do outro do Rio Jordão, ela se espraiava para onde hoje é território da Jordânia. Aí se diz que os de Manassés, todavia, não conseguiram de todo expulsar os moradores da terra e estabeleceram uma relação de convívio. À medida em que você vai andando para o norte do país, andando na direção do Líbano e da Síria de hoje, e eu estou falando de um tempo praticamente há 3.000 anos atrás,
3.500 anos atrás, 3.000 e poucos anos atrás, eles, nessa tentativa de tomando essa terra, que era uma terra de promessas, que tinha sido dito a Abraão, eu te darei as terras da tua peregrinação, embora o próprio Abraão não tenha batido o cajado dizendo essa terra é minha, isso é uma coisa posterior, na realidade, foi muito mais Moisés quem estabeleceu essa certidão de propriedade baseado nas promessas que Abraão cria pela fé que tinham sido dadas a ele, que estabeleceu essa entrada de conflitos, mas à medida em que eles andavam para o norte, eles também iam encontrando gigantes, como lá na terra de Golã, que era antes chamada de Bazã, onde tinha um rei, Og, rei de Bazã, que era um cara que dormia numa cama de ferro com 5 metros de comprimento e 2,40 metros de largura. Era da descendência dos gigantes, dos Refaíns, dos Emumins, que eram sobreviventes do dilúvio que supostamente tinha acontecido para destruir da face da terra todos os híbridos entre os Benai Elohim, os anjos, os que tinham descido dos céus, como os povos todos da terra, mais de 1.500 povos contam a mesma história, que os filhos das estrelas, os filhos das Pleiades, os filhos dos céus, os filhos de Deus, sempre do céu, em todas as culturas da terra. É só uma questão de estudo antropológico que você vai ver a mesma história sendo contada. Tinham descido, tinham procriado com as filhas dos homens. A história grega, por exemplo, da mitologia grega, toda é essa, de que esses seres dos céus se misturaram com seres humanos, de onde nasceram semideuses, gigantes, a mesma história que a gente lê em Gênesis 6, você lê em todas as outras culturas planetárias. Então, esses sobreviventes dos gigantes sobreviveram e a Bíblia não explica como. Só os coloca lá, sem dar narrativas. É estudando a história universal que eu pessoalmente fui descobrindo como essas pessoas que não eram os Noés exatamente de acordo com Gênesis 6, sobreviveram cada um a seu modo, uns debaixo da terra, outros em barcas, outros conseguiram meios de vedamento da água durante aquele período de 40 dias e 40 noites, até que as águas começaram a baixar. Em alguns lugares foi um período mais longo, em outros um período mais curto, mas naquela região bíblica foi um período de 40 dias e 40 noites, muita gente escapou. Muita gente escapou. Isso é que você precisa entender. A narrativa bíblica não é, de modo alguma, exaustiva, nem minuciosa, nem detalhada. Pois bem, você vê que Israel, mesmo no período dos juízes, que é aquele período em que você ouve falar de Jefité, de Sansão, de Baraque, Velho Testamento e suas guerras, ou Caleb e Josué, que foram enviados como Moisés para espiar a terra de Canaã, que era a terra que manava leite e mel, que viria a ser posteriormente a terra de Israel, eles encontraram gigantes ante os quais eles disseram que se sentiam como gafanhotos, de tão grandes que eram aqueles seres, e ainda encontraram os restos da hibridização, não só entre os filhos de Deus, os Benai Elohim, os seres dos céus, com as mulheres humanas, mas inclusive as alterações e as hibridizações vegetais, porque eles disseram que encontraram cachos e videiras tão grandes que o cacho eram 2 homens que carregavam. Havia uma tecnologia de aumentamento
e artificial do crescimento de algumas dessas coisas. Havia um conhecimento que foi depois completamente apagado, mas que você encontra registrado na própria Bíblia. Mas mesmo naquele tempo dos juízes, os israelitas não conseguiram expulsar totalmente os moradores da terra e aceitaram um estado de convívio. E tanto mais quanto você vá para o norte do país, mais esse convívio é estabelecido. Quem já foi muitas vezes comigo lá, já ouviu essa história, já entendeu como é que funciona. E Israel nunca teve uma soberania absoluta só de judeus sobre a terra, até porque havia uma quantidade muito grande de estrangeiros, inclusive saíram com eles do Egito muitos estrangeiros. A grande luta deles durante aquele período foi contra os filisteus, que tinham tomado conta daquela região, onde hoje é Gaza, que era uma cidade dos filisteus, onde hoje é Asquelon, era a cidade dos filisteus, e eram 5 grandes cidades filisteias naquela região, hoje chamado sul de Israel, onde moravam com muito poder, com muita força, e também entre eles havia alguns remanescentes dos gigantes pré-diluvianos. É a história de Davi com Golias, tudo isso que você ouviu na escola dominical. E a grande luta, por exemplo, de Davi, fora o rei Saul, que era uma luta interna por ciúme, o rei Saul queria matá-lo, porque sabia que Davi era incomparavelmente melhor e superior e seria a grande figura lendária, praticamente mítica, do reino messiânico de Israel. Saul queria matá-lo, mas o grande inimigo nos dias de Davi eram os filisteus. Filisteus com os quais ele lutou. Quem veio a trazer uma pacificação geral para a região, para a área inteira, já foi Salomão, filho de Davi. E a Bíblia diz que nos dias de Salomão ele teve paz de todos os lados. Ele ficou muito rico, muito sábio, reuniu um exército muito bem treinado. Do pai dele só era um exército de gênios estrategistas. O dele foi um exército que ele aumentou imensamente e construiu fortalezas onde não havia e reergueu fortalezas aonde havia já algum sinal de que o lugar era uma fortificação natural, como é o caso de Meguido, que é mais velha do que Salomão, mas que, portanto, tem mais de 3.000 anos. Os achados arqueológicos fazem datações de povos que habitaram ali muito antes dos judeus chegarem e de Salomão fazer uma das maiores fortificações daquela região que fica ali na Alta Galileia, no final do Vale de Jezreel. Então, uma visão extraordinária tão grande que faraós do Egito, que foram lá, vários deles, em guerra ou para a guerra, ou qualquer outra que fosse a justificação ou pretexto, admitiam sempre que aquele era um lugar extraordinário para as guerras antigas, que eram guerras a cavalo, no mano a mano, aquela coisa toda que você sabe como era. E até Napoleão, quando chegou lá em Meguido, em Jezreel, e olhou aquilo, disse: esse aqui é o lugar perfeito para uma guerra dos dias de Napoleão, onde as guerras também eram a cavalo, espada, isso, aquilo, mano a mano feio. Então sempre foi um lugar considerado um lugar de guerra, e justamente por isso ganhou a tradição de ser um lugar de guerra. E por isso Meguido ou Megido é que dá o nome à palavra Armagedon, já no livro do Apocalipse, porque no Velho Testamento é só Megido ou Meguido. Armagedon já é uma construção de natureza arquetípica, escatológica,
de designação do lugar como um lugar de guerra, por causa de todo esse acumulado cultural, histórico e tudo mais que tem que ser levado em consideração. Então preste atenção, Israel nunca ficou sozinho na terra, nunca. Desde a entrada com Josué, nunca. Sempre conviveu com outros, sempre. E foi assim sempre. Quando eles saíram outra vez para o cativeiro, só que agora do cerco de Nabucodonosor, foram para o cativeiro e que acabou se transformando num cativeiro na Pérsia, não saíram do lugar, mas mudaram os status quo de caldeus e Nabucodonosor, foi mudando, e vieram os reinados dos Xerxes, Artaxerxes, até a gente chegar naquela presença persa absolutamente definida. Enfim, é dali que eles voltam nos dias de Ciro o Grande, que criou um dos maiores impérios da terra, que dá ordem para eles: podem voltar para a terra de vocês, para a cidade de Jerusalém. Eles voltaram, ficou uma grande quantidade lá, como eu já falei, na Pérsia, que habita lá até o dia de hoje. É uma das comunidades judaicas mais antigas do planeta, só comparáveis com aquelas da Etiópia, mas estão lá na Pérsia até hoje. Muitos voltaram, é a história que você lê nos livros de Esdras e Neemias, da reconstrução do muro, dificuldades, inimigos para todos os lados, cercos, nunca tiveram paz. Logo, logo, Alexandre o Grande dominou o mundo inteiro, incluindo a Pérsia. Aí ele se transforma numa figura semidivina, cultuada no mundo inteiro, e ele mesmo estimulava um culto à persona dele, porque ele se dizia um ser híbrido, ou seja, misturado. A mãe dele teria de fato concebido, não de Filipe, o pai, mas de uma divindade, de modo que ele era um ser parecido com Aquiles, um semideus. Ele entrou nessa, esse era o narcisismo dele, era o culto dele a ele próprio. Alexandre, que morreu jovem com 33 anos, mas construiu o mundo, conquistou o mundo inteiro em 13, 14 anos. Foi um negócio extraordinário. O cara chegou às portas, entrou na Índia e encontrou, segundo ele, a civilização mais desenvolvida que ele já tinha encontrado na vida. Tanto é que ele não faz muita coisa na Índia, não consegue vencer os povos da Índia e retorna. Mas botou o marco dele lá, a referência histórica dele. Desde sempre, e até nos dias de Alexandre, Israel, que tinha já voltado parte do povo para sua terra, não estava lá com soberania nenhuma. Construíram um templo pequeno, acanhado, ficaram por ali, e os generais de Alexandre, uma vez que Alexandre morreu, dividiram o reino de Alexandre em 4, e para aquela área ali de Israel foram 2 generais. Um ficou ao norte, que eram os que depois geraram a dinastia dos Antíoco Epifânios, Antíoco I, II, III, foram reis e governantes horrorosos, que eram os Seleucidas, no norte, puseram sua capital na região da Síria, dominaram o Líbano inteiro, todo o norte para lá ficou sendo domínio dos Seleucidas, que eram gregos, e praticavam o processo de helenização que Alexandre tinha ensinado. Onde chegarem, tornem o grego a língua, a cultura grega, a cultura que se mistura com a cultura local, e casem-se com as mulheres locais e gerem filhos gregos com os locais para que haja diminuição de hostilidades. Era essa a política de Alexandre o Grande. No Egito foi Ptolomeu, general de Alexandre, que foi para lá, pai de Cleópatra. E aí criou o reino dos Ptolomeus. Mas eles se indispuseram entre eles, os Seleucidas e os Ptolomeus.
e passaram a guerrear, e o lugar da guerra é onde hoje é o território de Israel, ou se você quiser chamar de Palestina, o território de Israel, ou até mesmo o território da Jordânia de hoje, que naquele tempo também era território de Israel ou Palestina. Pois bem, porque a palavra Palestina vem de Filistim, vem de Filístia, vem de Filisteu, que deu nome a Filístia. E, enfim, tudo tem ligação naquela região, não tem nada desconectado. Então, o que acontece é que Israel não tinha soberania. Não tinha. Desde que, depois de Salomão, eles foram expulsos para exílios, e os samaritanos, ou o Reino Norte também, nunca mais eles governaram nada soberanamente lá. Sempre era sob a tutela de algum império. Quando acaba esse império e essa dominação do Império Macedônio original com Alexandre o Grande, agora que esses generais brigam durante 300 anos, chegam os romanos. No meio disso teve uma revolta judaica, a revolta dos Macabeus, tentaram tomar o poder durante um período, mas era uma tomada de poder muito incipiente, muito frágil, muito rota, muito sem força. Logo chegaram os romanos, 60 anos antes de Cristo, e passaram o rodo no mundo inteiro, inclusive naquela região. Estabeleceram o seu governante, que logo veio a se tornar Herodes o Grande, que era um ser híbrido, era um judeu misturado com idumeu, muito hábil politicamente, fazia uma política para agradar os sacerdotes judeus e os religiosos judaicos, e ao mesmo tempo ele tinha um pé gentílico, o que agradava também aos romanos. Sabia que tinha um cara que podia negociar para os dois lados da vida, e era um gênio doido, maluco, abominável, o Herodes o Grande. Histórias horrendas de maldade foram praticadas por esse cara, Herodes o Grande, sob cujo domínio Jesus nasceu e teve que se refugiar no Egito. Nunca se teve domínio. Durante todos os dias de Jesus, a dominação era romana. E essa dominação continuou. Jerusalém foi destruída nos anos 70, no ano 70, precisamente, pelo general Tito, romano, filho de Vespasiano, que depois veio a se tornar também imperador, numa presença rápida. E aí, o que acontece é que Israel, o povo de Israel, é espalhado pelo mundo inteiro, dando um salto de 2000 anos até 1948. Enquanto isso, Jerusalém é ocupada por todos. Estiveram lá todos os dominadores do mundo, passaram por lá, todos eles. É por isso que Gengis Khan já foi considerado o anticristo, e a terra de onde ele vinha era considerada Magog, Gengis Khan era considerado a encarnação do Gog. Todos os que vocês queiram, os romanos, Roma já foi Magog, o imperador romano era Gog. Todos os dominadores que vieram posteriormente carregaram essa mesma alcunha. Isso para quem fica acreditando nessas historinhas de internet que vão te contando toda hora numa ignorância brutal. Todo mundo já foi Gog e Magog, e o mundo já esteve para acabar a cada geração, lá de acordo com as interpretações de quem olha para a Bíblia como se fosse uma tábua de tarô, de adivinhação. Horrível. Nunca mais tiveram autonomia até 1948. Em 48 eles foram para lá para tentar um lugar. Tinha judeus lá, mas não tinha nada oficial. Eles tinham acabado de estar sob a dominação inglesa. É o tal do chamado mandato inglês. Os ingleses ficaram por lá e
foi um mandato de razoável tranquilidade, pacificação e diálogo, e judeus e palestinos viviam juntos, tranquilamente, tomando seu café turco, comendo as suas comidas, trocando seus pratos, visitando-se uns aos outros. Você não pode nem acreditar como eles já viveram, judeus e palestinos, em harmonia total naquela região. Até que houve a reação do Egito, da Síria e de todos os países árabes à presença dos israelenses que estavam chegando da Europa, fugindo do Holocausto para Israel, e houve os conflitos e as guerras e os enfrentamentos variados que os judeus, em quantidade muito pequena de gente, foram resistindo e aumentando o seu espaço no início de sobrevivência, mas não tinha ninguém oficialmente clamando ou reivindicando Jerusalém. Jerusalém era uma cidade dos dois grupos. Os judeus oravam aqui embaixo, no Muro das Lamentações, no Western Wall, e em cima, na esplanada do templo, no Domo da Rocha e na mesquita de El-Aqsa, que já estavam erguidas desde o século VII da era cristã, portanto, muitos séculos antes de 1948, todo mundo cultuando lá em cima. Eu ainda fiz parte disso, de sair aqui debaixo do Muro das Lamentações, fazer a porta e entrar naturalmente. Eu ainda vivi num tempo de tanta liberdade em cima, nas mesquitas, que eu gravava coisas lá sem pedir autorização. Eu só precisei começar a pedir autorização para gravar na antiga esplanada do templo, entre a mesquita de Omar e El-Aqsa, já de 84 para frente. Antes disso, eu podia ir lá e entrar, e passava de Betesda, que é uma área da Jerusalém cristã, direto para Jerusalém das mesquitas, sem nenhum tapume, interposição, proibição, guarda ou fronteira. Nada disso. Então eu sei como era possível viver tranquilamente em paz ali. Os dois povos. Mas aí começa a crescer o povo de Israel e o sionismo, que é um culto a Israel. Antes de tudo, o sionismo é um culto a Israel. É um culto à dominação de Israel, sendo proprietária de todas as terras mencionadas como tendo sido designadas para os judeus na lei de Moisés, que ampliou esse domínio, inclusive para além das terras das peregrinações do patriarca Abraão. Você está me entendendo? Tem um expansionismo natural no sionismo, porque é um culto ao chão, a terra é sagrada, eles matam e morrem pela terra sagrada, é fanatismo da terra, é o sionismo. Onde você ouvir falar de sionismo, você está ouvindo falar de uma religião judaica fanática que cultua as pedras, a terra, e essa escritura de posse, especialmente da Torá, dada por Moisés. E se eles não ficarem donos daquilo tudo, Deus vai puni-los, vai pesar a mão sobre eles. Tem todo esse pensamento aí por trás desse espírito. Então, depois de 48, foi crescendo o sionismo político, o sionismo ideológico, o sionismo militar, miliciano, foi se expandindo. E aí eu queria dizer o seguinte: os primeiros líderes de Israel não eram sionistas. Eles estavam preocupados com a sobrevivência do povo e com a constituição de um status de paz, onde os que já moravam na terra, judeus e palestinos, antes dessa vinda organizada, depois do Holocausto, dos judeus europeus para lá, pudessem ter um termo de convívio bom e pacífico.
No entanto, depois que mataram Yitzhak Rabin, você pensa que eu esqueci? Depois que um judeu radical, sionista, fanático, messiânico, desses que querem derrubar o monumento de Omar e a mesquita de El-Aqsa para construir o terceiro templo lá em cima, no lugar onde estiveram os dois anteriores, que é para, de acordo com a escatologia montada nos Estados Unidos da América e que acabou sendo comprada, inclusive pelos sionistas radicais, construir o terceiro templo. Para os sionistas radicais, quando eles erigirem o terceiro templo, que teria que ser depois da Terceira Guerra Mundial, porque se derrubarem o monumento de Omar e a mesquita de El-Aqsa, o mundo acaba. Vem guerra assim, de um tamanho, não é essa besteira aqui não, com Hamas. É um negócio de uma hecatombe mundial, de gravidades impensáveis, que os caras querem fazer. Porque eles dizem, os sionistas, que quando eles erigirem o terceiro templo lá, o Messias vem. O Messias que não é Jesus, que nunca veio, virá. E os cristãos messiânicos, mas que são iguaizinhos no seu radicalismo, ou até piores em alguns casos, do que os sionistas religiosos judeus, dizem que o terceiro templo tem que ser erguido no lugar onde está El-Aqsa e o Domo da Rocha, que é para Jesus poder voltar, que se não houver um terceiro templo ali, Jesus não volta. Vocês já imaginaram que situaçãozinha mais patética? E que a van-premier do Apocalipse, esses caras ficam querendo fazer acontecer, torcendo para que aconteça, torcendo, querendo fazer força. Bom, depois que o Yitzhak Rabin foi assassinado por judeu radical sionista, beligerante, desse tipo que odeia palestino, odeia mesmo, quer expulsar todo mundo, existem essas figuras, não é a maioria do povo de Israel, mas existem essas figuras totalmente radicais, que só não são terroristas, porque o governo de Israel os vigia e os persegue. Porque se desse espaço para eles, eles se tornariam no grupo judeu terrorista contra os palestinos. Que isso fique dito e sabido. Aí matam Yitzhak Rabin, e com Yitzhak Rabin ficou só a geração dele, só o Shimon Peres. Embora os dois nem se dessem tão bem pessoalmente, mas o Shimon Peres fez as pazes com ele, se reconciliou com eles, porque eles tinham o mesmo ideal, a mesma ideologia, entendiam o mundo mais ou menos do mesmo modo e criam nas mesmas soluções de pacificação. Mas com a morte do Yitzhak Rabin, o que aconteceu foi que cresceu o movimento radical, religioso, judaico, fanático, messiânico em Israel. Cresceu. E é aí que começam a ser eleitos os primeiros ministros de extrema direita, como o Ehud Barak, como o Ariel Sharon, que era um trator Caterpillar devastador, não estava querendo saber de paz. E aí, depois dele, veio um outro primeiro-ministro de mandato extremamente irrelevante e chegou o Benjamin Netanyahu, como a gente chama aqui, Netanyahu. Lá eles chamam Netanyahu, o Benjamin Netanyahu. Chegou como primeiro-ministro, sem maioria no parlamento, mas apoiado pelo partido religioso radical, o Likud, e por uma aliança de radicais de direita, eles conseguiram formar uma maioria muito pequena no parlamento, mas governaram. É um governo parlamentarista, quem tem a maioria no parlamento governa. E ele vem governando.
e praticamente ele teve o primeiro governo com um hiatozinho rápido, depois assumiu, e desde então ele está lá, faz 13 anos, 12 para 13 anos, em cujo período a grande ênfase dele foi em fortalecer Israel do ponto de vista militar, porque ele é irmão daquele general israelense que morreu em Entebbe, no resgate a Entebbe. E ele mesmo, Benjamin Netanyahu, é um homem de guerra, com ênfase em guerra, uma espécie de Putin israelense, que só pensava em defesa, em controle, em guerra, em milícia, em espionagem, em Mossad, nisso e naquilo, e em expansão territorial. Expansão territorial e dominação. É aí que param as conversas de paz. E o principal responsável pelo fortalecimento do Hamas, o Hamas já existia antes do Benjamin Netanyahu virar primeiro-ministro, mas era muito acanhado. Toda a negociação acontecia com a autoridade palestina e com o Fatah, que tinha se convertido em partido político e era o representante. Mas aí, nesse período, houve uma eleição entre os palestinos, porque inicialmente eles disseram tem um mandato provisório de 5 anos, que foi o que o Yasser Arafat ficou com a liderança da região. Quando fizeram a primeira eleição de acordo com o que tinha sido programado 5 anos depois, os palestinos se dividiram. Houve o lado aqui maior do West Bank, ou Cisjordânia, elegeu o Mahmoud Abbas. Teve maioria. E do lado de lá, na faixa de Gaza, que é um lugar bem separado, como vocês veem no mapa, não foi o Mahmoud Abbas. Ele concorreu lá, mas perdeu. Perdeu para representante político do Hamas. Então o Hamas entrou como um partido político e logo depois virou um grupo terrorista e foi se armando como grupo terrorista. Enquanto isso, em Israel, vem o Benjamin Netanyahu e olha para aquele cenário, preste atenção agora, porque você não tem visto isso ser dito em todo lugar por aí. Tem muito pouca gente dizendo isso para explicar o que está acontecendo agora. Vem o Benjamin Netanyahu e cessa. Depois do Benjamin Netanyahu, não tem mais tentativa de paz. Não tem mais troca de terra por paz. Vamos devolver essa terra, que é uma reivindicação palestina, e em troca disso a gente faz um acordo. Não. Quando vem o Netanyahu, o que tem agora é a linha mais dura possível. Netanyahu é um sionista pesado, radical. Como, por exemplo, o ministro da segurança dele, o ministro atual dele, da defesa, é um radical sionista horroroso, que deu força e dá força, às vezes, para os grupos radicais judaicos sionistas invadirem a esplanada do templo, como já houve, e recentemente houve de novo aquela maior confusão. O cara que deveria ser o que trabalharia contra essa história fez corpo mole e disse, se vocês quiserem tentar, vão, porque esse é o espírito. Do Benjamin Netanyahu, especialmente para cá, mas desde Ehud Barak, de Ariel Sharon, que era um grosso, um tosco, e emendando com Netanyahu, a gente já tem aí mais de 20 e tantos anos de um descaso com a paz. Total. Descaso absoluto com a paz. E como os palestinos também não se ajudam, os palestinos brigam, se dividem, parecem denominações evangélicas por causa de religião. Toda religião é parecida, se dividem denominacionalmente. No caso dos islâmicos, são outras caracterizações de divisão.
e não são necessariamente doutrinárias, é de pertencimento, a que povo você pertence, a que grupo vinculado ao profeta Maomé você se deriva, de que família do Maomé original você decorre. São outras histórias, é uma história muito longa que não nos interessa aqui. Mas foi utilíssimo para o governo de extrema-direita, para o regime praticamente nazista, disfarçado de democracia, de um cara que fala muito bem o inglês, é fluente, foi educado em universidades americanas, eu estou falando do Benjamin Netanyahu, e que faz uma média para o Ocidente, mas lá para dentro ele joga duro. E aí não houve mais evolução de paz. E o que é que o Benjamin Netanyahu fez? Olha a diabolice desse cara, que vai cair. Ele só não caiu agora com o que aconteceu, porque em tempo de guerra Israel não muda primeiro-ministro. O cara deixou a guerra acontecer, ele vai ter que resolver a guerra. Agora, assim que ele resolve essa guerra, e que, se Deus permitir, não vai demorar muito, ele vai cair com o gabinete todo dele, e provavelmente haja uma revolução política no parlamento de Israel, muito provavelmente, se Deus permitir, com a volta de parlamentares da paz, dialogais, pacificadores, que querem viver tranquilos com suas famílias e com as famílias dos palestinos. Tomara! Mas isso só vai acabar assim que essa guerra acaba, o Benjamin Netanyahu vai cair. É por isso que interessaria ao Benjamin Netanyahu prolongar o máximo possível essa guerra, porque ele sabe que ao final dela ele cai. Se ele cair, ele pode ir para a cadeia, porque há processos de corrupção séria contra ele. Por isso é que, como aconteceu aqui no Brasil e o Trump fez nos Estados Unidos, ele ficou querendo mudar o judiciário, com medo das implicações de prisão para ele, se o judiciário continuar com o poder que o judiciário de Israel tem. Como qualquer judiciário deveria ter. Pois bem, então o que é que o Benjamin Netanyahu fez de tão diabólico? Ele começou a fazer um jogo duplo. Ele tratava o Mahmoud Abbas, aqui da Autoridade Palestina, em Nablus, em Ramallah, na Cisjordânia, como um cara que ele ia enfraquecendo diante do seu próprio povo, como uma figura sem expressão, como de fato Mahmoud Abbas se tornou, um ser sem nenhuma expressão no mundo palestino todo. Ao mesmo tempo em que ele fazia vista grossa para o que estava acontecendo em Gaza. Ele nem ajudava Gaza, nem fazia as intervenções sociais e de melhoria das condições de vida, e tudo isso que se deveria ter feito desde sempre para promover uma integração de Gaza ao resto dos palestinos. Ele aproveitou a divisão política entre eles e aí fechou Gaza, mas fez concessões ao Hamas. Fez concessões, por exemplo, nos últimos anos, o Benjamin Netanyahu permitiu que o Hamas, como o dono de Gaza, porque ele não tem um mandato, não há eleições em Gaza já há muito tempo. Existe uma ditadura do Hamas, que é uma ditadura estilo Talibã, e violenta, obedecendo às xarias mais horrorosas contra as mulheres, contra os diferentes, homofóbica, perversa, de fato inquisidora e torturante contra seu povo. É isso que acontece. Ele permitiu que alguns bilhões de dólares entrassem através de Israel para o Hamas. Para o Hamas. Então, o Benjamin Netanyahu tinha interesse em manter o povo palestino, tem interesse, esse cretino,
de manter o povo palestino separado, dividido. Porque enquanto eles estiverem divididos, o argumento do Benjamin Netanyahu qual é? Ele diz, não tem com quem negociar. Eles mesmos não se entendem, eu estou aqui, mas eles não vêm negociar porque não tem nenhum negociante. E ele faz tudo para que continue tudo sem negociante, sem lideranças significativas, civis, surgindo na Cisjordânia ou sendo fortalecidas na faixa de Gaza. Para ele, no mundo dele, daquela cosmovisão fanático-religiosa, ideologicamente perversa do Benjamin Netanyahu, que é um grande hipócrita e mentiroso, na realidade está tudo muito bom do jeito que estava. Os palestinos em Gaza, lá naquele cerco, o primeiro cerco e a primeira opressão já é interna do Hamas, a segunda que, a pretexto de que o Hamas foi se tornando um grupo terrorista forte, poderoso, atacando, emulador de muitas coisas em Israel, ao mesmo tempo em que para o Netanyahu era facilitador das políticas deles deixar o Hamas se fortalecer lá dentro da faixa de Gaza, oprimindo o seu povo e sendo um inimigo de Israel praticamente dentro do território de Israel, porque Gaza era, durante algum tempo, um território de Israel antes de ter sido de outros povos, antes de Israel entrar lá, antes de Davi, antes de Salomão, e depois passou a ser um território, sobretudo, de ocupantes palestinos durante o tempo do exílio, da dispersão dos judeus pela Europa e pelo mundo todo. Então, para o Netanyahu, era interessante, fortalece o nosso inimigo lá em Gaza, porque aí os palestinos continuam divididos, sem nenhuma liderança, e, portanto, ninguém tem que fazer nenhuma concessão de terra. Enquanto isto, esse senhor, Benjamin Netanyahu, começou a dar força para os fanáticos sionistas religiosos invadirem os territórios palestinos, construindo fazendas, botando ocupações, criando comunidades, e os palestinos, sem ter como resistir, porque eles eram grupos não oficiais, esses judaicos, mas eles tinham um backup oficial do primeiro-ministro, que não fazia nada para impedir. Podia não ajudar a fazer, mas não impedia. E os palestinos não tinham condição de resistir. Era uma presença mais técnica, mais inteligente, mais rica, mais empoderada em todos os sentidos a desses sionistas radicais que começaram a entrar nas terras da Cisjordânia e a colocar as pequenas comunidades judaicas lá dentro. Isso exacerbou infinitamente os ânimos, mas para o Netanyahu estava ótimo, porque não tinha com quem negociar. E a desculpa dele era sempre essa: não, a gente está aqui, mas eles não se entendem. Agora, esses não se entendem era uma coisa provocada também pelo Netanyahu, que não existia antes nos governos anteriores de Israel, até a chegada do Ehud e do Ariel Sharon, e a sequência disso piorada com o Netanyahu. Antes disso era busca de paz, depois disso deixa ficarem divididos, porque quanto mais divididos, melhor para nós, porque a gente tem o pretexto de não ter diálogo, nem acordos de paz, porque eles não têm paz nem entre eles mesmos. Então, quando você olhar para lá, separe as coisas. Tem a população de Israel, que vem sendo governada, que a maioria da população é uma população liberal, de mente liberal. Você veja
que uma das maiores marchas gays do mundo acontece em Israel, em Tel Aviv. É um país profundamente secularizado. Israel, quem está aqui de longe, pensa que é um país religioso. Não. É um país profundamente secularizado, interessado em direitos humanos, em tecnologia, em turismo, em ganhar dinheiro, em prosperidade. Eles estão interessados nisso. É uma população muito menor de religiosos radicais é que acabam elegendo os seus deputados aqui como no Brasil, a sua bancada da Bíblia. Só que lá já é bem mais velha a bancada da Bíblia de Israel e cresceu a bancada. Não tem exatamente o número de pessoas que são pela paz em Israel, mas representam um grupo que foi se radicalizando cada vez mais durante os governos de extrema-direita religiosa. Repetindo, de Ehud Barak, de Ariel Sharon e de Benjamin Netanyahu. Nossa, nessa brincadeira já se vão 25, 30 anos de postergamento, de atraso, de empurrar com a barriga. Isso foi acumulando, é o período no qual o Hamas cresce, se arma, recebe armas de vários lugares, recebe treinamentos, os mais variados, e no norte o Hezbollah, dentro do Líbano, vai com a mesma atitude crescendo. E aí a gente está aqui em casa assistindo isso sem entender muita coisa. A maioria das pessoas não entende nada. Aí vem esse pessoal aí de internet e dá cada opinião maluca, aí já começa tudo Gog, Magog, Jesus está voltando. Eu quero a volta do Senhor, mas eu não me preocupo com ela. Eu quero a volta de Jesus, mas eu não me preocupo com ela porque eu tô para encontrar com ele. Eu, pessoalmente, Caio Fábio, estou para ir. Se Jesus não vier para a terra, eu estou indo para o céu, para outra dimensão, para uma dessas muitas moradas da casa do meu Pai, como Jesus me prometeu. Eu estou para ir. Daqui a mais um tempo, pouco tempo, 10 anos, 15 anos, 20 anos, se Deus me der muito tempo ainda aqui, eu vou. Eu tenho consciência disso, tanto quanto que tem um cafezinho aqui na minha frente. E é com absoluta naturalidade que eu vivo essas coisas. Eu quero que o Senhor volte logo, porque eu quero logo voltar para Ele. Porque a minha vida é Ele. Se eu estiver no corpo, a minha vida é Cristo, é o Evangelho. E quando eu deixar esse corpo, a minha vida é a glória eterna do Cristo. Então, eu quero. Mas eu não torço pelo cumprimento de profecias. Profecias que precisam de torcida organizada para se cumprir não merecem ser levadas a sério. Porque as verdadeiras profecias se cumprem contra tudo, contra todos, com conhecimento, sem conhecimento, com torcida organizada, em favor ou contra, ela é soberana. E a profecia só se cumpre, a profecia que promete o mal, a profecia que promete juízo, ela foi dada, sempre foi dada, na perspectiva de que o povo se arrependesse e a evitasse. Preste atenção, toda profecia de juízo que você encontra na Bíblia, toda, tem um condicionante, tem um condicional, se não se arrependerem, vai ser assim. E sempre foi, do jeito que foi dito, quando não houve arrependimento. Mas se arrependiam, a profecia não se cumpria, porque o objetivo da profecia que anuncia o mal não é que o mal se cumpra, é que pelo anúncio do que virá como juízo por causa da atitude de perversidade desses contemporâneos que receberam as profecias, haja algum arrependimento, uma mudança de consciência e a profecia pare. Não precise se cumprir, assim como na vida humana.
Tem profecias contra mim, contra você, que se eu viver de um determinado modo, eu vou me estoporar. E se eu quiser me estoporar, eu cumpro aquela profecia vivendo daquele modo. Mas quando eu atendo a palavra profética, e toda palavra que exorta, consola e edifica é palavra profética, de acordo com a interpretação de Paulo, quando eu dou ouvidos à palavra profética, a profecia não se cumpre contra mim. Ela só se cumpre em meu favor. Então pare de torcer por profecias bíblicas, elas não precisam disso. Quem fica torcendo por profecias de ódio, de guerra, de malignidade, de hequetombes mundiais, disso tudo é gente ruim, é gente perversa, é gente má, é gente sem Deus no coração, sem o amor de Cristo. Porque Jesus, quando falou do tempo do fim, em Mateus 24, em Lucas 20, em Marcos, nos lugares em que ele falou do tempo do fim, ele está sempre com aquela expectativa de que o fim seja adiado. De que o fim seja adiado. Sempre. O apóstolo Pedro diz que a volta do Senhor não tarda, é que o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos chegam ao pleno conhecimento da verdade. Deus não tem pressa, ele não é um Deus de ódio nem de ira, é o Deus da graça e do arrependimento. A expectativa de anjos e de principados e potestades da luz, do bem, é a conversão humana, é a melhoria da vida no planeta. Então você lê lá nas mensagens escatológicas de Jesus, por exemplo, em Mateus 24, quando você passa para o capítulo 25, todos os estímulos de Jesus é para que a gente adie a profecia realizando o bem, ficando acordados, ficando atentos, sendo generosos, não nos entregando à violência, aos maus tratos em relação às pessoas, ao próximo, ao cuidado com os que não têm que comer, o que beber, onde morar, onde vestir, está tudo naquela sequência ali de façam o bem, façam o bem, façam o bem, não se preocupem com o cumprimento da profecia, porque ela tem vida de si mesma enquanto a maldade humana for como é, e enquanto vocês praticarem essa maldade, vocês estão acelerando as coisas. Portanto, nunca torçam pelas profecias. E eu disse ontem e vou repetir hoje de novo. Jesus não precisa de cumprimento de nenhuma profecia para voltar. Nenhuma. Ele pode voltar a hora que ele quiser, isso é soberano, é do Pai. Já houve catástrofes na Terra para escrever e reescrever o sermão escatológico de Jesus muitas vezes. Nunca deixou de haver. Só aumentou, mas nunca deixou de haver tudo que Jesus disse nas suas mensagens do fim do mundo que aconteceriam. Nunca não aconteceu desde os dias dele. É tão verdade isso que os primeiros cristãos achavam que o mundo estava acabando. E que com a destruição de Jerusalém no ano 70, aquilo ali era às portas. Decapitaram Paulo, crucificaram Pedro, mataram todos os apóstolos, Jerusalém caiu 4 anos depois, as resistências judaicas foram todas esmagadas, e depois veio João no Apocalipse, alguns anos depois, 2 décadas depois, se o Apocalipse é de João, discípulo de Jesus conforme o Evangelho, em sendo, foi esse o período no qual ele escreveu, quando Roma, a cidade das 7 colinas, era o centro de tudo, de modo que para João, do Apocalipse, aquilo estava se cumprindo nos dias dele. Embora ele soubesse que não fosse ver tudo. Mas ele, João, não tinha a menor ideia, o João da Bíblia, não tinha a menor ideia que iriam durar mais 2000 anos até aqui. E que esse negócio iria ganhar uma complexidade mundial. Nenhum daqueles apóstolos tinha ideia de aonde isso chegou. Nem onde eles chegaram.
nem do que aconteceu com a Bíblia no mundo, de como ela é usada hoje como material de guerra, manual de guerra. Parece que foi um livro escrito por Maquiavel, de tão perverso é o uso que fazem para justificar o ódio, a guerra, a violência, a separação, a intolerância. Parece que foi escrito por Maquiavel. Eu já falei demais aqui. E poderia falar o resto do dia, porque, meu Deus, eu estou cheio disso. No entanto, eu quero que você tenha essa informação. O povo judeu não tem necessariamente nada a ver com o governo de Israel, muito menos com Netanyahu. Tá? A grande maioria da população está pedindo a Deus que essa guerra acabe para derrubar de vez o Netanyahu. Derrubar de vez, ele não ficará lá. E a minha oração é que surja um pessoal mais humano, mais generoso, mais liberal, que os próximos primeiros ministros sejam pessoas de paz. E aí se busca a solução. A meu ver, a solução até hoje, a melhor proposta de paz que já foi feita, até o dia de hoje, foi feita pela ONU. A ONU disse, olha, faça o seguinte, o nó górdio, embora não tenham usado essa expressão, mas o laço, o nó, o ponto de conflito que não desata entre vocês é a cidade santa, religiosa, sagrada. O sagrado é um diabo, meu Deus. O sagrado impede a paz em todo lugar. Essas coisas que os homens sacralizam são horrorosas. São as razões das nossas piores divisões, porque são os alimentadores dos nossos dogmas, e os nossos dogmas são assassinos. Assassinos. Então, pois bem, a grande maioria do povo de Israel quer paz com os palestinos. E a proposta que a ONU fez lá atrás, e que acabou sendo deixada de lado pelo sionismo israelita, porque foi o espírito sionista israelita que declarou Israel capital dos judeus, mas acrescentou uma palavra. Declarar Jerusalém capital dos judeus não seria tanto um problema, porque tem a Jerusalém do lado ocidental, que poderia ser a capital simbólica dos judeus. Eles já fizeram um muro lá em Belém, já fizeram em outras coisas, nem precisaria de muro, porque as divisões internas da cidade amuralhada já definem bem o que é ocidental e o que é oriental. Até os bairros de judeus, bairros de árabes, bairro inglês, bairro de gentios, está bem divididinho. E dava para ter a Jerusalém do lado ocidental e ter a capital palestina na Jerusalém amuralhada do lado oriental. O problema é que o sionismo introduziu uma palavra. É a palavra capital eterna e indivisível. Essa é a palavra chave, indivisível dos judeus. Aí o plano da ONU foi por águas abaixo. Porque qual era o plano? Botem a capital de vocês aqui, Jerusalém, do lado de fora da cidade amuralhada, como está. A capital de Israel é Jerusalém, mas o Knesset, o parlamento, as instituições de governo estão todas do lado de fora da cidade. A cidade amuralhada é só uma cidade simbólica. Está do lado de fora. Assim como não teria nenhum problema que a capital oficial de um Estado palestino fosse em Jerusalém do lado de fora, do lado ocidental, com o seu parlamento, com a sua forma de governo. E aquela Jerusalém, que é aquela Disneylândia religiosa, visitável por todos nós, a ONU tinha proposto que fosse um lugar neutro, que fosse um lugar de todos, judeus, palestinos, árabes, cristãos, muçulmanos ou não, budistas, gente de qualquer lugar, fosse um lugar para ser visitado, fosse uma zona neutra,
uma cidade de paz e não uma cidade de guerra. Continua a ser, a meu ver, a única solução possível para dois estados com duas capitais, com dois governos autônomos e independentes. Mas tem que ter vontade política que antes tem que vencer o fanatismo religioso. O que está na base demoníaca de tudo isso é o fanatismo religioso. É pegar a Bíblia abrir e dizer com base na Escritura que eu digo, gente, toca vocês para fora que esse chão é nosso. Enquanto a Bíblia estiver de um lado e o Alcorão do outro, e eles definindo as suas geopolíticas atuais com base nas escrituras de milênios atrás, o pau vai cantar até o fim do mundo. Isso é tão certo quanto certas são as coisas verdadeiras. Agora, enquanto não houver um entendimento desse tipo que eu estou te dizendo aqui, não tem solução para nada que se possa fazer lá. Agora, eu falei demais, dei muita informação, você quer... É o cara que chega aí, olha, deixa eu te mostrar aqui, olha, vai entrar o muro, o Monte das Oliveiras vai se dividir no meio, Jesus vai botar o pé de um lado e vai do outro, vai acontecer isso, as duas testemunhas virão, aí começam a pegar o Apocalipse e fazer aquela leitura literal, aí vão botando apelido, Gog é fulano, Magog é não sei quem, Ross é não sei quem, vão criando uma fantasia geopolítico demoníaca horrorosa, que impede qualquer que seja conversa de paz. Agora, eu sei que eu falo para pouca gente, porque é muita gente burra, muita gente idiota, muita gente apressada, muita gente intolerante, muita gente que não quer ouvir a verdade, que dá coceira nos ouvidos, muita gente que prefere, como Paulo disse, se entreter com a mentira e com o engano do que dar crédito à verdade. E aí engrossam o caldo dessa sopa infernosa de perdição, de guerra, de morte e de calamidade que a gente está assistindo. Bom, quem concordar comigo, bem-aventurado seja, eu sei o que eu estou te dizendo. Quem não concordar, eu sinto muito por você. E porque você é parte do problema, é parte do ódio, é parte da guerra, não é parte da solução. Se eu falei alguma coisa e você tem amigos calmos, que conseguem ouvir 1 hora de fala sem terem uma crise histérica, mande essa minha fala para eles, porque eu sei que eu não falo para grandes multidões. Multidão eu teria que falar em 3 minutos no máximo, e cheio de pirotecnias e de promessas para agradar a idiotice da grande maioria, porque, como disse alguém que não faz jus à sabedoria que expressou, mas sabiamente expressou, que a quantidade de idiotas no planeta Terra só aumenta e cada vez mais aumentará. É o cordão dos idiotas cada vez aumenta mais. Que Deus nos salve disso e nos liberte dessa incompreensão mortal.